Olá, seja muito bem-vindo ao canal Café do Escritor. Você que me acompanha em todos os vídeos, eu sei que tem muita gente que me acompanha há muito tempo, fico muito grato por isso. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais este vídeo. E hoje o assunto é: por que ler Machado de Assis? Você já leu Machado de Assis? Ou ainda não leu? Então assiste este vídeo. Se você ainda não leu, ainda não conhece esse grande escritor brasileiro, eu quero falar algumas coisas dele para que você tenha vontade, né, e se sinta curioso em relação a esse grande escritor. Bom, a primeira coisa que me vem à cabeça quando eu penso em Machado de Assis é maturidade. Então é preciso ter uma certa maturidade para conseguir entender o Machado de Assis de uma forma completa. E aí eu conto um pouquinho da minha história. Eu tinha em torno de 14 anos, a primeira vez que eu li, está aqui o meu exemplar ainda, antigo, um pouco detonado. Eu tinha 14 anos quando eu li a primeira vez Machado de Assis, Dom Casmurro. Eu confesso que eu li assim, né, e não tive um total entendimento da obra na época, né? Porque faltava uma maturidade, faltava vivência, faltava conseguir entender as sutilezas da escrita dele. Posteriormente li pelo menos mais 2 vezes em períodos diferentes, e aí sim me apaixonei por esse livro. É o meu favorito, o meu livro brasileiro favorito. E o autor também, Machado, o grande Machado, é o meu autor favorito aqui no Brasil. Então, mais tarde, em novas leituras, eu pude entender as nuances do texto dele. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco aqui. Mas quem é esse Machado de Assis, esse grande escritor brasileiro que o Brasil já conhece e já deu todo o mérito a ele, mas que lá fora também as pessoas começaram a descobrir e também é considerado um grande autor da literatura mundial. Mas quem é esse cara? Bom, ele nasceu no Rio de Janeiro em 1839 e o nome completo dele é Joaquim Maria Machado de Assis. Bom, ele era cronista, contista, romancista, dramaturgo, poeta, jornalista, muita coisa ele escreveu. Eu vou deixar depois uma lista com um link para que você possa acessar a obra dele, pelo menos os títulos, para saber tudo que ele já publicou, tudo que a gente tem até hoje da publicação dele, e para que você possa aos poucos, se você ainda não conhece, entrar nesse universo machadiano, que é muito interessante. Bom, eu fui pesquisar um pouco sobre a história do Machado. O objetivo aqui não é fazer uma grande biografia dele, mas simplesmente situar você para que você saiba quem era o Machado de Assis, de quem a gente está falando. Então ele era filho de um operário mestiço com uma portuguesa. Então você imagina, no século XIX, sendo mestiço, ele não era negro, mas ele era mestiço, então tinha a pele morena. A gente vê em algumas até fotos que foram feitas mais tarde dele, que ele era moreno. Mas você imagina o que é viver num país que a escravatura ainda era corrente, né? Foi abolida em 1888 somente. Então não devia ser nada fácil para um menino que tivesse a cor da pele tentando fazer coisas que na época os brancos só podiam fazer, somente o pessoal que era branco. Então existia toda essa luta social na vida dele, que ele teve que enfrentar muito cedo. Inclusive depois o pai dele falece e a mãe dele também vai trabalhar de confeiteira, e ele começa a vender doces nas ruas, né? Era o primeiro trabalho que ele conseguiu fazer. Posteriormente ele consegue um trabalho numa tipografia e vai ser tipógrafo. E é ali que ele começa a sua verdadeira paixão pelas letras, porque ele está ali no dia a dia selecionando tipos, né? Não sei se você já viu como é que se fazia antigamente a impressão. A pessoa tinha que selecionar letra a letra, tipo a tipo, de fazer de uma forma invertida, espelhada, para que depois fosse impressa no papel. Então esse era um dos trabalhos dele.
E ali ele toma justamente esse conhecimento das letras e se apaixona e começa a escrever os seus primeiros textos. Então em 1861 ele começa a publicar pequenas coisas em jornal e tudo mais, e depois passa a publicar regularmente. Então aí começam as peças de teatro, contos, posteriormente os romances e assim por diante. Mas e por que é que Machado de Assis é o Machado de Assis que a gente gosta tanto, a gente elogia tanto? Bom, tem várias características da obra machadiana. Uma dessas características, por exemplo, é em relação às personagens. São personagens inesquecíveis. São personagens que a gente mantém no imaginário coletivo dessas obras tão famosas, como, por exemplo, quem é que não se lembra da Capitu? E, não vou dar spoiler aqui, né? E do que ela fez ou deixou de fazer, né? É uma pergunta que sempre se faz. Ela fez ou não fez, né? Então, se você não conhece ainda o que aconteceu com a Capitu, chegou a sua hora de ler Dom Casmurro, tá? Então, personagens eram muito marcantes para ele. Ele conseguia trabalhar esses personagens de uma forma muito realista. Inclusive, ele é um dos autores realistas, que eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. Uma outra característica do texto de Machado é o seu texto exemplarmente escrito. E nós, como brasileiros, como falantes e leitores da língua portuguesa, nós temos a felicidade de ler Machado de Assis no original. Muitas das obras clássicas do mundo, as grandes obras, a gente tem que ler as traduções, onde se perde muita coisa. Porque uma tradução nada mais é do que uma reescrita de um texto. Com Machado, não. Nós lemos exatamente as palavras que ele escreveu. E ali a gente percebe como ele foi genial. Nada sobrava, ele escolhia muito bem as palavras. Tanto que os textos dele não são grandes, não são longos, são textos curtos em geral. Mas as palavras são escolhidas para cada situação, para cada ação, para cada fala. Tudo muito bem feito, tudo muito bem organizado, na hora certa, no lugar certo. E uma outra característica é que ele permite a participação do leitor. Então, ele conversa com o leitor. Claro, para cada pessoa que vai ler, o texto soa diferente, mas é possível que a gente tenha esse contato direto, é como se ele estivesse narrando a história diretamente para cada um de nós. Então isso é um recurso assim, fantástico, muito bem utilizado, que dá uma proximidade entre o leitor e o seu escritor. Um outro feito de Machado é que ele inseriu o Brasil do século XIX na literatura mundial. Se você conhece a história, somente em 1822 o Brasil passa a ser independente. Por um longo período ainda, a gente ainda continuava utilizando somente o que Portugal ditava, a moda de Portugal, a literatura de Portugal, e a gente não tinha muitos escritores brasileiros mesmo, que escreviam sobre o que nós somos, né? O que nós temos aqui. Era muita cópia das modas europeias e assim por diante. Então, o Machado e outros também, outros escritores, passam a escrever sobre o Brasil, sobre o que nós temos aqui de riqueza, de problemas e tudo mais. Ele, como sendo um escritor realista, ele vai falar de coisas que talvez não fossem tão bonitas, né? Ele vai falar de coisas diversas, né? Então, esse é um grande feito que o Machado fez, é colocar o Brasil dentro dos grandes da literatura mundial. Então, eu falei sobre Machado de Assis sendo um escritor realista. O que é o realismo? O realismo surgiu na França com Gustave Flaubert, com seu livro famosíssimo, Madame Bovary, que retratava não mais aquele herói idealizado, romântico, mas retratava pessoas em seu cotidiano, com as suas questões pessoais, entrava para dentro da casa da pessoa, as suas relações entre as pessoas de uma casa, de uma cidade, de uma rua, e assim por diante. Isso é o realismo. Então,
o Machado, juntamente com outros escritores, eles começam a escrever dessa forma. Por exemplo, no Dom Casmurro, que eu já comentei, se comenta a relação, o relacionamento da Capitu com Bentinho e os seus desdobramentos. Mas são coisas íntimas até. Então, ele conseguiu trazer esse realismo para o Brasil de uma forma magistral, de uma forma muito bem feita. Então ele trouxe esse realismo para o Brasil, adaptou às nossas questões, como por exemplo o colonialismo, a escravidão e coisas do tipo. O primeiro romance realista publicado pelo Machado de Assis é o Memórias Póstumas de Brás Cubas. E ele vai fazer parte de uma trilogia do realismo machadiano, que é esse do Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Quincas Borba e termina com o Dom Casmurro. Uma outra característica do estilo de escrita do Machado é que ele subverte a ordem da narrativa que era costumeiramente usada. Geralmente se fazia somente em ordem cronológica, por exemplo, e isso era obedecido pela maioria dos escritores. Ele subverte isso, ele inverte, por exemplo, ele trata eventos não necessariamente nessa ordem. Então isso é uma grande inovação. E ele também, como eu já falei, ele conversa com o leitor. Ele tem uma questão de metalinguagem, que ele coloca o leitor dentro da narrativa. E eu convidei o meu amigo Robertson Frizeiro para falar um pouco mais sobre o Machado de Assis. Dá uma olhada aí. Por que ler Machado de Assis? Talvez a questão seja como não ler Machado de Assis. Machado de Assis é, sem dúvida, o nosso grande escritor brasileiro. Ele era um dos maiores intelectuais do seu tempo, ele marcou a segunda metade do século XIX, um dos fundadores, se não o principal fundador da Academia Brasileira de Letras, mas, sobretudo, o que me chama a atenção de Machado de Assis é a habilidade técnica do escritor. Ele era um escritor muito multifacetado. Ele escreveu romances, foram 10, contos, mais de 100, crônicas, creio que umas 600, porque ele escrevia diariamente nos jornais sobre o seu tempo. Escreveu poesia, escreveu peças teatrais, que ainda hoje são encenadas. Pouca gente, aliás, do Brasil se lembra do Machado de Assis como poeta e como dramaturgo, sobretudo porque finalmente Machado de Assis está ganhando o seu lugar no panteão da literatura universal. Demorou-se muito para que ele fosse traduzido para outras línguas. Ele ficou sendo um autor obscuro, sempre idolatrado no Brasil, mas pouco conhecido no exterior. Mas nos anos recentes, finalmente a sua obra tem sido traduzida, tem chegado ao público, principalmente norte-americano e inglês, e isso tem se repercutido, e novas traduções de Machado de Assis estão sendo anunciadas de tempos em tempos. O que me chama a atenção do Machado de Assis como escritor é, primeiro, a sua modernidade. Há coisas que existem em Machado de Assis e que, décadas depois, os modernistas da Semana de 22 tentariam puxar para si como algo absolutamente novo. Machado de Assis já fazia metalinguagem na segunda metade do século XIX, ele conversa com seus leitores no texto. Há um romance de Machado de Assis que tem um capítulo em branco, e é engraçadíssima a razão pela qual ele é em branco. Eu não vou tirar o prazer de vocês da leitura. Machado de Assis traz uma visão de futuro sobre a literatura que é muito incrível. Quem acha que ler Machado de Assis será encontrar um texto empoeirado não sabe o que está perdendo. Além disso, Machado de Assis tem essa ironia, tem essa sabedoria, esse humor refinado que talvez ele tenha trazido das suas leituras dos ingleses, que é muito peculiar dele e que ajuda muito
naquilo que talvez seja a grande temática de Machado de Assis, que é a crítica social, sobretudo a crítica à hipocrisia da sociedade carioca do seu tempo, né? Uma sociedade que queria ser europeia, que se via francesa, mas na verdade o Rio de Janeiro daquele tempo, 80% da população quase era de escravos ou de pessoas de baixa renda, 20% da população tinha um pouco mais de recursos. Mesmo assim, calcula-se que pelo menos 20% fossem de pessoas iletradas ali, totalmente iletradas, nesse pequeno círculo de pessoas com posses. Então, o Machado de Assis faz essa crítica ao Rio de Janeiro de seu tempo, que era a capital do Império. Machado de Assis faz também a transição para a República e continua sendo uma voz crítica importante. E essa ironia, então, dele casa muito bem com a sua pretensão literária. Um último aspecto que é muito relevante, não podemos esquecer, é o caráter de realismo psicológico que a obra de Machado de Assis ganha, principalmente depois da sua chamada fase romântica, a fase dos primeiros romances, Ressurreição, Yaya Garcia, enfim. O Machado de Assis, do realismo, ele traz esse traço psicológico a partir do momento em que ele abre espaço no texto para as falas dos próprios personagens, e ele está sempre levando o leitor a analisar quais são as razões por trás disso. Alguns textos que eu recomendo a leitura para quem quiser se aprofundar em Machado de Assis. Sem dúvida, Dom Casmurro, que é o grande romance dele icônico, mas também Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um romance absolutamente moderno. A novela literária mais famosa dele, que é O Alienista. Alguns contos que eu lembro de cabeça dos meus favoritos. Bom, será que o Machado de Assis, que é tão bom, que escreveu tão bem, era uma unanimidade? Na verdade, não. Alguns críticos dizem o seguinte, separei um trecho para ler para vocês, olha só. Que Machado de Assis era urbano, aristocrata, cosmopolita, reservado e cínico, que ignorou questões sociais como a independência do Brasil e a abolição da escravatura. Passou ao longe do nacionalismo, tendo ambientado suas histórias sempre no Rio, como se não houvesse outro lugar no Brasil. Mas assim, ninguém neste mundo é 100% admirado, 100% querido. Então, com Machado também não foi diferente. E para terminar esse vídeo sobre por que ler Machado de Assis, quero só comentar uma curiosidade, que o Carlos Drummond de Andrade começou a chamar o Machado de Assis de O Bruxo do Cosme Velho, porque ele fez um poema chamado A um Bruxo com Amor, no qual faz a referência à casa número 18 da rua Cosme Velho, que era o bairro no Rio de Janeiro onde o Machado de Assis morou um bom tempo. Então, mesmo em épocas diferentes, né? Claro que o Drummond viveu bem depois, algumas décadas posteriores ao Machado, mas ele fez essa referência, chamou esse grande escritor de bruxo, quer dizer, bruxo no sentido carinhoso, de que alguém que realmente trabalhou as letras e se empenhou e conseguiu resultados maravilhosos. E a gente tem essa obra fantástica em mãos. Bom, eu já falei, eu tenho algumas obras antigas aqui, Dom Casmurro, A Mão e a Luva, são edições antigas, mas você certamente encontra edições atualizadas no sentido da linguagem, né, adaptada para o nosso momento, mas você consegue edições, e são edições baratas, que não tem custo alto, então eu realmente incentivo que você leia Machado de Assis. Como eu falei, as obras não são longas, você pode começar com contos, com poemas, muitas obras fantásticas que valem realmente a pena ou ler ou reler, né, se você já as leu. Então fica aqui a minha dica, porque ler Machado de Assis sempre uma boa pedida e eu realmente recomendo.
Então, obrigado mais uma vez. Curta, compartilha, comenta e segue o meu canal Café do Escritor. Até o próximo vídeo. Um grande abraço, até mais.